Comunicando, Pastor Marcelo Gocking. Muito bem, queridos, bendito e exaltado seja o nome de Jesus. É momento da palavra de Deus, é momento da mensagem para o seu coração, e eu peço que você esteja muito atento ao que você vai ouvir neste momento. Meus amados, eu quero ler com você essa palavra e dizer que a unção de Deus está sobre ti. A unção de Deus está sobre a sua vida. Aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo 18, vamos ler 1 Samuel, capítulo 18. Abra sua Bíblia. 1 Samuel 18, versículo 9. Vamos ler até o versículo 11. Diz assim a palavra de Deus. Versículo 9. Daquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. Olha só, meus queridos e amados irmãos, veja que a palavra de Deus, ela mostra aqui que a partir do momento que Davi, ele começou a ser visto por todos, por tantas pessoas, como o novo rei. Davi, você sabe que foi um homem muito abençoado, um homem que teve muitas vitórias, a ponto das mulheres gritarem que Davi matou seus 10 milhares, e Saul matou somente seus milhares, mas Davi matou 10 milhares. E daí Saul ficou indignado. Saul começou a olhar para Davi com outros olhos, porque a Bíblia diz aqui, olha, daquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons olhos. Saul não via a Davi com bons olhos. Então, algo levou a Saul a agir dessa forma. Saul, ele passou a agir desse jeito com Davi, porque Davi, ele era visto como um homem diferente. Diante de Saul, Davi se destacava. Davi, ele era um exemplo de um homem de Deus. E por conta disso, Saul ficou indignado, Saul ficou chateado. Mas, queridos, Davi, ele continuava fazendo a vontade do Senhor. Davi, ele continuava fazendo a obra de Deus. Enquanto Saul estava chateado, com raiva, indignado, Davi não estava preocupado com isso. Davi, ele estava seguindo em frente. É claro que Davi, ele se preocupava também em se livrar das mãos de Saul, porque Saul, a Bíblia diz que ele trazia na mão uma lança. Ele queria encravar Davi na parede. Ele tinha vontade de matar Davi, sabe? Ele estava com raiva de Davi. Tudo por quê? Porque Davi, ele era visto como novo rei. Davi era visto como o novo homem que vai assumir o trono, não é? Então, Saul, indignado por perder o reinado, o espírito maligno se apossou dele. A Bíblia diz que um espírito maligno, olha só, se apossou de Saul, e Saul ficou com vontade de simplesmente matar Davi.
Veja o que o espírito maligno estava fazendo na vida de Saul. O espírito maligno, quando está no corpo de alguém, irmãos, ele está ali para fazer o mal. Tem muita gente aí endemoniada. Tem muita gente querendo fazer o mal para outro. Ah, porque eu estou com vontade de fazer isso, eu estou com vontade de fazer aquilo. E muitas vezes a pessoa nem sabe que está possessa com espírito maligno. A pessoa nem imagina que está trazendo em seu corpo um demônio. Porque isso é coisa do diabo. Querer tirar a vida do outro, querer matar o outro, acabar com o outro. Isso vem de Deus por acaso? Jesus veio para quê? Ele disse: eu vim para que tenham vida, e com abundância. Eu não vim para matar vocês, eu não vim para destruir vocês, mas isso é obra do diabo. Então diz aqui que Saul, ele simplesmente trazia na mão uma lança, dizendo: eu vou encravar Davi na parede. Olha que situação. Eu vou encravar Davi na parede, eu vou acabar com ele. Então ele tinha esse desejo de acabar com Davi. A mesma coisa é Satanás contra nós. O diabo tem o maior desejo de nos destruir, meu irmão. O diabo tem a maior vontade de acabar com a gente. Só que Deus está conosco para nos proteger. Deus está contigo para te proteger. Como Deus protegia Davi. Deus era quem protegia Davi, meu irmão. Deus estava protegendo Davi todos os dias. Todos os dias Davi passava por esses perigos, porque o inimigo estava sempre aprontando contra ele, sempre ali olhando para ele. O diabo está olhando para você agora, o diabo está olhando para mim também. Ele fica olhando para nós, ele fica planejando algo para acabar com a gente. Mas há algo em nós existe algo que é muito valioso, é muito poderoso, que é a unção de Deus. A unção do Senhor está em mim, a unção de Deus está na tua vida. E quando há unção em nós, o inimigo não nos toca. A palavra de Deus é bem clara a respeito disso. Agora, quando você recebe a unção, você tem que ter um cuidado muito grande para não brincar com esta unção. A unção de Deus não é para brincar. A unção de Deus é para você usar com muita seriedade para abençoar vidas, para libertar pessoas. Davi, ele era usado por Deus para abençoar vidas e não para fazer o mal a ninguém. Ele não tinha a unção de Deus para fazer o mal com os outros. A unção de Deus ele tinha para abençoar estas vidas. Então, meus amados, a palavra do Senhor mostra em Juízes capítulo 16, abra sua Bíblia em Juízes capítulo 16, olha só, não brinque com a unção que Deus te deu. Aqui está o exemplo, Juízes 16, versículo 4, diz assim, irmãos, versículo 4, depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos, e te daremos cada um 1.000, olha só, cada um 1.100 ciclos de prata. Então eles chegaram para a Dalila e disseram para ela: olha, procura saber da onde vem a força de Sansão. Se você conseguir descobrir, nós vamos dar a você 1.100 ciclos de prata. Olha só, homens miseráveis, pessoas do mal, pessoas usadas por Satanás, porque assim age uma pessoa que é usada pelo diabo. Uma pessoa que é usada pelo diabo, ela faz isso, igreja. Veja que Sansão estava correndo perigo, ele nem sabia. Estava ali
diante dele uma mulher que seria justamente comprada por esses homens e que estariam destruindo a vida de Sansão, destruindo a vida dele. Você vê que essas pessoas, elas simplesmente se juntaram para acabar com a vida do homem de Deus. Sansão, que era um homem de Deus, que tinha a unção de Deus, mas, querido e querida, a palavra de Deus mostra aqui o seguinte, continuando, olha só que situação terrível Sansão passou por causa desta panelinha que foi armada contra ele, não é? Por causa destes homens que chegaram a Dalila e disseram para ela: consegue descobrir aí o segredo? Consegue descobrir o segredo? E aí nós vamos dar a você 1.100 ciclos de prata. Que situação terrível. Eu estou aqui, olha, recebendo ele, não é? O pastor Adevaldo Oliveira, que está conosco. Pastor Adevaldo, por favor, se aproxime aqui, meu irmão, porque tome aí um pouquinho do café. Toma esse cafezinho aí para não ficar frio. Eu estou aqui no raciocínio. O senhor pode chegar aqui perto de mim, porque o senhor também vai compartilhar aqui dessa palavra em nome de Jesus, tá certo? Vamos aqui compartilhar essa palavra, por gentileza. Pega aí o microfone, meu querido. O pastor Adevaldo Oliveira está aqui conosco. Pode chegar mais para cá? Isso. E vamos falar sobre esse assunto, porque o assunto aqui, pastor Adevaldo Oliveira, é a unção de Deus que está sobre nós. Há uma unção em mim, há uma unção no Senhor. É verdade. Se o café está ali, o senhor vai deixar esfriar, viu? Melhor o senhor pegar o seu café. Muito grato. Entendeu? Então o que acontece? A pessoa tem que entender que a unção do Senhor está sobre ela. A unção de Deus está sobre a sua vida. E quando há essa unção, a gente tem que ter muito cuidado para não brincar com a unção, brincar com aquilo que Deus deu a nós. Sansão, ele tinha uma unção, porque o Espírito de Deus estava nele. Mas nós sabemos, pastor Adevaldo Oliveira, que no momento que Dalila, ela recebe esses homens que dizem para ela: olha, vê se você consegue descobrir o segredo de Sansão. Descobrindo, nós te daremos 1.100 talentos, 1.100 ciclos, de prata. Vamos pagar você por isso. E ela ficou, ali admirada com aquela quantia que foi oferecida, porque cada um daria a ela esse valor. Então ela achou que seria melhor para ela fazer isso, não é? Tem muita gente assim, infelizmente, sendo comprado por qualquer coisa. Qualquer coisa que é oferecida, a pessoa se vende para fazer o mal para outro. Foi o caso aqui de Dalila. Ela foi comprada para fazer o mal a Sansão. E diz a Bíblia, no versículo 6, disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderias ser amarrado para te poderem subjugar. Veja bem, então ela faz a pergunta a Sansão. Então, nesse momento, pastor Adevaldo, Sansão, ele deveria manter a sua postura de homem de Deus e vigiar a respeito dessa pergunta, porque ele viu que foi uma pergunta que tocava num ponto onde era algo entre ele e Deus. Ele não poderia jamais revelar o seu segredo, mas Dalila começou a cutucá-lo de uma forma que logo mais ele iria ceder, porque aquela questão, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Então, de tanto ficar ali insistindo, nós percebemos aqui, e nós conhecemos a palavra, você também de repente já conhece essa palavra, pastor Adevaldo Oliveira. A gente sabe que logo mais Sansão vai ceder. Sansão vai dizer aqui de que consiste a sua força. Mas nós analisamos aqui que ele começou a dizer: olha, se me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não secos,
então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Olha que situação. Pastor Adevaldo Oliveira, muito boa tarde, seja bem-vindo à programação e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, pastor Marcelo, boa tarde, obrigado por abrir esse espaço. Eu agradeço a Itamandaré, a todos os diretores e também ouvindo o que o senhor falava agora há pouco, pastor Marcelo, e eu deduzi algo. Essa semana eu estudava um pouco sobre a vida de Sansão e achei até surpreso o senhor comentar acerca deste assunto. Sansão subestimou, por ele ter uma unção, ele achava que qualquer investida seria nada. Então ele começa agora a abrir pequenas brechas para que Dalila comece então a entrar com as suas sugestões. Dalila sugere e Sansão começa a brincar. E nós não podemos brincar com a unção que Deus nos concede. Algumas pessoas, por terem uma unção, por terem uma capacidade, uma habilidade, elas brincam com esta unção. Nós não podemos brincar com serpente, brincar com algo perigoso. É perigoso demais, pastor Marcelo, pessoas abrirem espaço para que o diabo possa tentá-lo. Aí tem pessoas que muitas das vezes elas brincam, né, com a vida sentimental. Tem pessoas que brincam muitas das vezes com a pessoa que não tem estrutura. Muitas pessoas dão brechas, como Sansão deu para Dalila. Dalila fez a pergunta perguntando como ele se enfraqueceria. Ele podia, como o senhor mesmo disse, dizer: olha, isso aí não é assunto. Não cabe a você. É verdade. Não é, isso aqui é uma coisa entre eu e Deus e jamais vou revelar tal coisa. Isso aqui não interessa a absolutamente ninguém. Porque tem casos na nossa vida, tem coisas na nossa vida que cabe a você e Deus. Mas às vezes você, por ser uma pessoa tão frágil diante de certas situações, você acaba falando certos segredos da sua vida para alguém, não é? Você tocou num assunto aí porque importante. Isso aí acontece muito, pastor Adevaldo. Às vezes que acontece, não, mas fulano é uma pessoa tão bacana, eu não sei dizer não para ela. Eu não sei dizer não para ele. Querido, tem horas na nossa vida que a gente tem que ser incisivo. Não, olha, isso aí não tem que ser assim. Olha, não perdoe, eu gosto de você, mas não toca nesse assunto não, porque não diz respeito. Exatamente. Esquece isso. Querido, cada pessoa tem que ter cautela e cuidado, pastor Marcelo. É verdade, porque por causa de palavras que são liberadas, reveladas, você pode destruir a sua vida. Você pode acabar com o seu futuro. Você pode estragar a sua imagem. Dalila, ele faz a pergunta, Sansão responde, mas na verdade Sansão, ele estava aqui brincando com Dalila. Ao mesmo tempo que ele está brincando, ele está mentindo, porque era mentira dele. Ele sabia que se amarrasse ele com esses tendões frescos, ele sairia tranquilamente daquilo ali. Tanto que a Bíblia diz aqui que os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos que ainda não estavam secos, e com os tendões ela o amarrou. Olha só, amarrou Davi com os tendões, e ela jurava que Sansão agora estava perdido, como também os homens que vieram pegá-lo, né? Porque os homens estavam certos também que Sansão já era. E aqui diz: tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Olha só que situação, hein? Veja a mulher que estava com Sansão. Veja onde Sansão foi se meter. Porque ela colocou homens dentro do seu quarto, escondidos. Para quê? Para pegar Sansão, para acabar com a vida de Sansão. Diz aqui: então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Ela gritou. Sansão estava lá cochilando. Ela gritou: Sansão, os homens estão vindo contra ti. Aí diz: quebrou ele os tendões, como se quebra o fio da estopa chamuscada. Assim não se soube em que lhe consistia a força. Quer dizer, tanto Dalila como os homens queriam saber e ficaram sem saber.
porque eles achavam que Sansão estava perdido ao ser amarrado com os tendões. E aí, pastor Adevaldo, vimos aí que Sansão saiu tranquilamente, como se ele tivesse quebrado um fio de cabelo, torado no meio um fio de cabelo, porque para ele aquilo ali não era nada. Aqueles 7 tendões, para mim, para o pastor Adevaldo, seria alguma coisa, para você também, mas para Sansão aquilo significava nada. Foi muito fácil sair daquela situação. Então veja que daí Sansão já começou a brincar. Aí é que está o perigo, pastor Adevaldo. Exatamente. E interessante é que algumas pessoas subestimam o mal e com isso brincam com o mal. Muitas das vezes, pastor Marcelo, ocorre que a pessoa ela começa a ter um comportamento, muitas das vezes de zombar de uma pessoa que talvez está tentando se infiltrar na vida dela, e ela fala, isso não vai dar em nada não. Ela brinca, ela começa a abrir o coração, porque isso. Começa assim. Verdade. O senhor falou água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Quer dizer, a pessoa ela vai, e agora é interessante, olha o tipo de pessoa que Dalila tinha. Na primeira investida, já tinha homens lá esperando. Ele podia abrir os olhos, opa, não é brincadeira qualquer. Isso aí tem coisa errada. Sabe o que é isso, pastor Marcelo? Falta de discernimento. Muitas das vezes a pessoa não tem um discernimento e ela começa, cá para nós, minha mãe dizia, toda brincadeira tem seu pico de verdade. E a pessoa ela tem que abrir os olhos, porque tem momentos que a gente está brincando, mas a outra pessoa está levando a sério, pastor Marcelo. Verdade. E o diabo, acontece muito. E o diabo, o que acontece? Ele trabalha exatamente de forma sutil. A pessoa não percebe. E quando ela para em si, ela vê que ela está no emaranhado, ela está totalmente envolvida. Você já brincou com aquele negócio chamado cama de gato? Cama de gato, já brinquei já. Já me derrubaram. Vem de surpresa. Não é assim? É verdade. O que acontece? Você nem está ali, está tranquilo, outro chega chamando a sua atenção para começar a conversar e isso. Você fica ali olhando e o indivíduo fica ali. Você fica distraído, não é? De repente chega outro ali e faz a cama de gato. Cama de gato, empurrão. Querido, será que você não está entrando numa situação dessa? Alguém chamando a sua atenção e sem que você perceba, está ali entrando alguém. Foi o que aconteceu com Sansão? Exatamente. Dalila chamou a atenção e os soldados ali escondidos. Eles estavam escondidos, crendo que sairiam dali com Sansão. O inimigo vem, meu irmão, para amarrar mesmo. O inimigo vem para capturar você, para pegar a tua vida, para desgraçar a tua vida. E muitas vezes você percebe aí que Sansão, ele estava passando por um perigo muito grande. E justamente quem estava amando para ele era aquela pessoa que estava próxima a ele. Você vê que a Dalila era a mulher dele e foi comprada por qualquer coisa. Foi comprada por besteira, por um valor para ela que era muito. Ela ficou, feliz por saber que poderia ganhar aquela quantia, só que aquilo ali para ela era mais valioso do que o que ela sentia por Sansão. Porque ela sentia algo por Sansão, só que ela mostrou que não era o amor, porque o amor não pode ser vendido por qualquer moeda. O amor ninguém pode pagar por ele. Quando a pessoa ama o próximo, quando a pessoa ama alguém, jamais esse amor vai se acabar por conta de qualquer quantia ou por qualquer presente. Pelo contrário, a pessoa mantém o seu amor por aquela pessoa, e quando alguém chega oferecendo algo para que esse amor venha a se acabar, ela não vende esse amor, ela permanece amando. Só que Dalila era uma enganadora. Dalila enganou a Sansão. Ela queria prejudicar Sansão, e os inimigos chegaram. Os inimigos foram atraídos até a casa dela. Então, pastor Adevaldo, o inimigo conseguiu se infiltrar na casa de Sansão. O inimigo conseguiu se infiltrar na vida da mulher de Sansão. Veja só, dentro da casa, usando alguém da família. Então, de repente, você está aí e você diz, pastor, olha, o inimigo conseguiu se infiltrar na minha casa e até está usando também alguém da minha família. Porque é isso que o diabo faz. Está aqui a prova. Sansão era um homem de Deus, mas Dalila
era uma perturbada. Ela estava simplesmente saindo do caminho. Na verdade, ela começou a dar brecha para o inimigo entrar. Foi ela que permitiu que o inimigo entrasse na casa dela. Pastor Marcelo, nós vimos inúmeros casos. Isso não é um fato isolado. Sansão com Dalila não é um fato isolado. Você percebe, pastor Marcelo, que existe Judas, que traiu Jesus, estava com Jesus, comia no mesmo prato, beijava Jesus, reclinava-se ali próximo ao Senhor. Era uma pessoa que estava ali no eixo de proximidade, sempre em comunhão com Cristo, não é? E de repente traiu Jesus. Tinha tudo para dar certo, tinha tudo para crescer, tinha tudo para ser feliz, para arrebentar, mas foi vendido, não é? Ou foi comprado. É verdade. Simplesmente 30 moedas de prata. Olha só o preço da traição do nosso Senhor. Cada um diz o seu preço, não é? Cada um diz o seu preço. Às vezes está aí. Dalila foi comprado ou comprada por mais de 1000 ciclos de prata. Quer dizer, cada um daria para ela 1100 ciclos. A quantia era mais, era maior. Mas cada um que diz o seu preço. Só que tem você que não se vende por nada. A sua integridade, a sua honestidade, a sua fidelidade, a unção que você tem, você não vende, meu irmão. E tem pessoas, pastor Marcelo, que estão agora sendo tentadas para se vender. É verdade. Tem pessoas que nesse momento agora, não foi à toa que o Espírito Santo lhe deu, pastor Marcelo, essa mensagem. Porque tem pessoas que disseram, pastor, quase que eu me vendia. Quase, se não fosse agora essa palavra, eu iria me vender amanhã, hoje à noite. Tem pessoas que estão recebendo propostas para atrair não somente a Deus, mas pessoas que estão à sua volta. Isso não é só para pessoas que tomem cuidado com traição, mas tem pessoas que querem trair, pessoas que querem quebrar a confiança. Você vê que Esaú, não é? Esaú tinha um irmão, o nome do irmão dele, Jacó. Esaú, ele simplesmente vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Por pouca coisa. Pouca coisa. Você vê que tem aquele que vende por 30 moedas. O outro tá aqui, a outra perturbada aqui. Pô, cada um vai me dar 1100 ciclos de prata. Então eu não vou perder essa oportunidade. É uma oportunidade que eu estou tendo. Mas nós temos na vida a oportunidade de nos beneficiarmos com coisas boas ou, de repente, com coisas más. Coisas que não são agradáveis a Deus. Você pode tirar proveito de coisa boa ou coisa ruim. E ela aqui estava tirando proveito de coisa ruim. Tem gente que não precisa disso. Não precisa mais fazer o quê, não é? É uma oportunidade que eu estou tendo, não posso jogar fora. Pastor Marcelo, e dinheiro acaba. Dinheiro acaba, mas a mancha fica. Exatamente. O traidor, pastor Marcelo, vai receber essa marca sobre si diariamente. Imagine o que acontece também. Davi, ele descreve assim: aquele que comia comigo no prato, ele vem calcando o meu calcanhar. Olha só que coisa. Comia comigo. Íamos juntos à casa do Senhor, ele diz. Vida. Nós íamos juntos. Partilhávamos de comunhão íntima e comunhão com Deus. E de repente foi tudo quebrado, não é? Foi rompido, é feito. Aí o Senhor me fez lembrar agora. Veja como uma coisa puxa a outra, irmãos. Aí me fez lembrar de Eliseu, juntamente com Geazi. Lembra de Eliseu e Geazi? Poxa vida, Eliseu, homem de Deus, profeta do Senhor, Geazi estava ali sempre com ele. Enquanto de repente Geazi trai Eliseu. Ele traiu Eliseu quando ele foi atrás de Naamã para buscar aquela recompensa que Naamã ofereceu a Eliseu. Eliseu disse: não, presente pode levar para você, pode levar contigo, eu não quero nada, porque a cura que aconteceu não fui eu que te curei, então eu não quero nada em troca. Veja que Eliseu teve a oportunidade de receber a recompensa, porque determinou lá a cura daquele homem, mas ele não quis recompensa nenhuma, ele não quis, ele não aceitou. Mas por que ele não aceitou? Porque ele atribuiu a Deus aquele milagre. Agora, Geazi, ele ficou simplesmente encantado com aquele presente, e ele disse: poxa vida, meu Senhor não quer, mas eu quero. E foi atrás, pastor Devaldo, foi atrás da recompensa
para se beneficiar com aquilo que não era direito dele. Mas tem gente que é assim, que simplesmente não quer perder a oportunidade, não quer perder a bênção. Aí lembramos, pastor Marcelo, daquela parábola que Jesus fala acerca da fascinação das coisas do mundo. Exatamente. Aquilo fascinou a Geazi e chamou a atenção. O que tem chamado a sua atenção? Minha amiga, meu amigo, meu irmão, o que tem chamado a sua atenção? Parece muitas das vezes que vale a pena. O que ele fez comigo, ele vai ver. Aí ela recebe uma proposta e você sabe do que eu estou falando. Se você parar agora, cada um tem uma proposta, pastor Marcelo. É verdade. Cada um tem. Eu não vou usar de termos aqui porque são inúmeros. Mas você tem sido assediado. Você tem recebido propostas. Eu vou dizer, você vai se vender agora, querido. Você vai se vender por pouco. Olha o que acontece, pastor Marcelo, com quem recebe a proposta. No caso de Geazi, quem propôs para ele? Foi o próprio Satanás. Encheu o coração dele para que ele pudesse cobiçar aquela riqueza que foi trazida para o Naamã. O que ele herdou, pastor? Foi dinheiro? Não. Foi que ele recebeu como recompensa? Uma lepra. Puxa vida. Recebeu a lepra. Então é assim que acontece na vida. Você às vezes quer aproveitar aquele momento, aquela oportunidade, e você não sabe dizer não, como Sansão não soube. Sansão, ele poderia dizer não para Dalila. Dalila, olha, eu gosto de você, tudo mais, porém, esse segredo aí eu não vou te falar, porque cabe a mim e Deus, somente. Eu não vou falar para você e por ninguém. E ela começou, pastor Adevaldo, ela começou com aquela sutileza. A Bíblia diz aqui, olha, versículo 10, disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderei ser amarrado. Você mentiu para mim, Sansão. E ela se fez de vítima, falsa, mentirosa. Começou a usar aquela sutileza. Sansão, você me enganou, você contou mentira para mim. Ela é dissimulada. Dissimulada. E daí então o que acontece? Sansão, ele olhou para ela, ficou um pouco comovido. Aí Sansão disse: se me amarrarem bem com cordas novas, com que se não tenha feito obra nenhuma, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Olha só, serei igual a qualquer outro homem. Já foi outra coisa que Sansão falou, não é? Outro meio que poderia ser amarrado para não soltá-lo. E aí Dalila creu que agora sim ele estava falando a verdade. E assim diz a palavra de Deus. Dalila tomou cordas novas, porque assim a pessoa que está querendo prejudicar o outro, arranja rapidinho. Você vê que ela logo conseguiu cordas novas, não é? Demorou muito não. Os tendões lá que ele falou, ela conseguiu rápido os tendões. Os homens ajudaram também, porque às vezes para se fazer o mal, é muito mais fácil conseguir alguém para ajudar, do que para fazer o bem. Quer desgraçar a vida de alguém? Tu vai conseguir 1000 pessoas ao teu lado. Eu quero também, eu vou, deixa comigo, vamos lá. Agora, para fazer o bem, pastor Adevaldo, são poucos que nós encontramos que querem mesmo se dispor a ajudar, a fazer o bem, a procurar, sabe, levantar aquela pessoa que está caída. Mas para maltratar, para desgraçar a vida de alguém, é mais rápido conseguir ajuda. É verdade, a proposta para uma vida errada é fácil. Todos chegam a propor isso para você. A proposta está aí. Todos os dias você recebe propostas. Proposta para trair, proposta para se embriagar, para promiscuidade. E quantas pessoas hoje estão recebendo essa proposta? E cá para nós, pastor Marcelo, é pertinho, não é longe não. Porque é o caminho das águas. Você sabe que as águas, elas sempre procuram o caminho mais fácil. Ela procura sempre descer, escoar rápido. E quantas pessoas estão aí? Aí, sabe o que acontece? Interessante é que a Dalila, ela diz assim: puxa, você mentiu para mim, Sansão. Você me enganou. Mas peraí, quem estava enganando quem? Quem estava enganando quem? Quem estava mentindo para quem? Interessante que Sansão, como homem de Deus,
ele deveria ter uma postura, ele deveria ter ali um trato mais firme. Ei, para que você quer saber disso? Não diz respeito, isso não interessa. Mas não, ele se sensibilizou, porque começa assim, pastor, mesmo que a mentira venha, sempre a verdade vem à tona. Verdade. Mais cedo ou mais tarde, não há nada oculto que não venha a ser revelado. E Sansão começou a receber talvez essa forma de Dalila agir para com ele, dando até uma de mulher. Como é que eu posso usar o termo certo, pastor Marcelo? Uma mulher fiel, uma mulher sincera. E talvez até uma mulher meiga, doce. Isso. Porque você mentiu, Sansão, olha, você não abriu o coração. Pastor, sempre vem com palavras agradáveis. A queda da pessoa, ela nunca vem de forma dinâmica, ela vem de forma sutil e doce, só que depois vem um amargor. E Sansão vai experimentar a pior coisa que possa ocorrer na vida de um indivíduo, na vida de uma pessoa. Você vê que aqui a palavra de Deus, ela diz que Dalila tomou essas cordas novas, não é? E diz aqui que amarrou ele e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tinha ela no quarto interior homens escondidos, de novo, não é? Que ela gostava de fazer isso, não é? E diz assim: ele as rebentou de seus braços como um fio. Disse-lhe Dalila a Sansão: até agora tens zombado de mim e me tens dito mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderias ser amarrado. Ele lhe respondeu: se teceres as 7 tranças da minha cabeça com urdidura da teia, e se as firmares com pino de tear, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, tomou ela as sete tranças e as teceu com a urdidura da teia. Aí diz: e as fixou com um pino de tear, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou o pino e a urdidura de tear. Olha só, aliás, da teia, não é? Aí veja bem, então ela lhe disse: como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Olha só, como é que você diz que me ama, Sansão, se não está contigo o meu coração? Palavra bonita, não é, irmãos? Aquela palavra de, sabe, parece pessoas apaixonadas. O seu coração não está comigo, meu coração não está contigo, essa coisa toda. Essa sutileza de Dalila comoveu o coração de Sansão, porque ela disse: Sansão, o meu coração não está contigo. Não está. Se tivesse, você não faria isso comigo. Você vem me enganando, você vem falando palavras, só que está zombando de mim. Já 3 vezes você zombou de mim, Sansão. Então, queridos, a Bíblia diz aqui, pastor Adevaldo, no versículo 16: importunando ela todos os dias ela estava importunando Sansão. Todos os dias ela ficou no pé de Sansão. Meu querido, minha querida, saiba de uma coisa: o diabo quer desgraçar a tua vida, e todos os dias Satanás, ele está no teu pé. Todos os dias o diabo está se levantando, todos os dias o diabo está arquitetando algo para acabar com você. Todos os dias ele está importunando. O inferno está sendo importunado para poder se levantar contra você e acabar com a sua vida. Tem muita gente chamando você para fazer o mal. Tem muita gente convidando você para fazer o mal. Todos os dias a pessoa está lá chamando você para praticar o mal. O pecado jaz à porta. É como diz aquela canção de Thales Roberto, que diz assim: todo dia o pecado vem, é verdade, me chama. É um assédio constante. É assim, mas eu escolho Deus,
eu escolho ser amigo de Deus. Então o que acontece? A pessoa, ela sabe que todos os dias o pecado vem, todos os dias ele te chama, todos os dias o mal se levanta, mas aí você escolhe Deus, você escolhe ser amigo de Deus. Sansão, ele simplesmente tomou uma atitude errada. Ele não escolheu Deus. Nesse momento ele não escolheu, ele vacilou, porque se ele escolhesse Deus em vez de Dalila, sabe, eu amo muito Dalila, gosto muito de Dalila, porém eu amo mais a meu Deus está acima de tudo e de todos. Então não é o amor de Dalila que vai me comover a pecar, a revelar o meu segredo, porque segredo é segredo. Você tem que saber guardar o seu segredo, porque senão você desgraça a sua vida, porque você revela o seu segredo. Ele desgraçou a vida dele porque ele revelou o segredo dele. Se ele não tivesse revelado, estaria na boa. Mas não, pastor Adevaldo, revelou, abriu a boca, porque se comoveu com as palavras de Dalila. Então o que acontece? Como o senhor disse, às vezes chega aquela pessoa, às vezes o amigo chega, não é? Pai, sou teu amigo, fala comigo aí, conversa comigo, desabafa comigo, tô achando você meio assim. Aí a pessoa tem algo que é dela, mas aí, não, a pessoa pediu tanto, com tanto carinho, que eu vou acabar falando. Aí fala tudo, aí a pessoa depois está aí, desesperadamente sofrendo, por causa da revelação do seu segredo. Ele simplesmente começou a ser atormentado, ele passou por momentos complicadíssimos por causa disso, porque quando ela falou tais coisas, aí ela diz aqui, não é? A Bíblia diz, importunando ela todos os dias, com suas palavras, e molestando, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. É isso mesmo, pastor? Exatamente. Eu acho que, será que eu pulei? Não, é isso mesmo, né? É isso mesmo. Está aqui. Ela se apoderou dele. Veja que estado ele ficou. Pastor Marcelo, tem um provérbio, eu não lembro agora, mas o Espírito Santo me fez lembrar, que tem mulheres que são como gotejar contínuo, que, olha, fica importunando, vem impaciência. Foi o que aconteceu com Sansão. Imagina, você já viu uma goteira? Às vezes cai em cima da pia, fica em cima das panelas, e você, essa semana choveu lá na cidade onde eu estava, e o que acontece, estava fazendo missões e tinha uma goteira numa casa onde eu fiquei hospedado, dentro da pia do banheiro. Misericórdia. Pastor Marcelo, meu Deus do céu, e aquela gota ficava, parece que ecoava dentro do na hora de dormir, quarto, isso aí? dentro de dormir. Meu Deus do céu. E ficava pim, toda hora eu fechei a porta do quarto, mas não teve jeito. Você acredita, pastor Marcelo? Eu saí do quarto e fui dormir na sala, porque eu não conseguia aquele barulho. Parece que é uma coisa, tem gente que é desse jeito. Ela fica assim, você não gosta de mim. Porque você não abre o coração. Se você gostasse de mim, você falaria. Todo aproveitador exige uma prova. É aquela chantagem emocional. Exatamente. Foi o que aconteceu aqui. Dalila fez isso. Veja que Dalila começou a usar essas palavras, só que dele, no caso, se apoderou dele uma vontade de matar. Ele ficou impaciente a ponto de abrir o coração para ela. Sabe, de uma eu vou dizer logo, vou revelar logo. Eu não aguento mais essa importunação, eu não aguento mais. Então, sabe de uma coisa? Para me livrar, eu vou dizer logo. E aí é um problema. Tem aquele detalhe, pastor Marcelo. Isso não vai dar em nada mesmo. Sabe uma coisa? Eu vou falar, vamos ver o que der, deu e pronto. Só quero me livrar disso. Sabe uma coisa? Vou falar, ela vai casar comigo mesmo. E começa aí o erro, pastor Marcelo. Pois é, aí ele vai e assim descobre o coração dele, não é? Para ela. Aqui, ó. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha na minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus
dizendo: subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com eles o dinheiro. Está aqui o dinheiro que te cabe. Já que você conseguiu, então está aqui o seu dinheiro. Não é? Foi pago, ela foi paga para fazer isso. E ela simplesmente revelou o segredo de Sansão. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela. Começou a fazer um cafuné, aquela coisa toda. Vem cá, meu bem, você está cansado, deixa eu fazer aqui uma massagem em você. E ela começou a dar aquele grau, e Sansão foi lá adormecendo, não é? E aí, meu irmão, raparam a cabeça dele, para resumir, raparam a cabeça dele. E Sansão, ele, quando escutou ela dizendo: Sansão, os homens estão vindo contra ti, ele se levantou achando que ia sair daquela mais uma vez, como ele tinha saído das outras. Só que aí os homens pegaram ele, amarraram, e ele não conseguiu se soltar. Resumindo, o pastor Adevaldo, levaram ele. Ele ficou lá sendo o palhaço, o bobo da corte. Começou a ser o palhaço do circo, porque fizeram uma grande festa. Fizeram uma grande festa para comemorar a prisão de Sansão. Furaram seus olhos, pegaram ferro e furaram os olhos dele. Ele ficou cego. Ali estava na masmorra lá, empurrando, sabe, e o povo tudo na festa lá, olhando para ele, zombando dele. Mais de 3.000 pessoas naquela casa, fazendo festa, e ele lá no meio sendo o palhaço da festa, o bobo da festa. Que situação. E naquela ocasião, o que se ecoava era o seguinte: aquele que fazia aumentar as nossas viúvas, isso, agora está aí, ó. Aquele que era o valentão, que destruía o nosso povo, agora está aí, bobão. Faz alguma coisa, você não é o fortão, você não é o valentão, você não é aquele que rasgou um leão. E cadê você agora, Sansão? Pois é, depois que se descobre, interessante é que ele dormiu no colo. Isso. Pastor, nem sempre aquelas pessoas que dão o ombro para você, nem sempre aquelas pessoas que dão colo, nem aquelas pessoas que dão um abraço, de fato querem o teu bem. Muito bem pensado isso, muito bem pensado, pastor Adevaldo. Essa colocação é muito importante. Nem sempre, meu irmão, aquele que chega e diz assim: olha, conta comigo, desabafa comigo, sabe, pode chegar aqui, pode encostar sua cabeça no meu ombro. Você tem que ter cuidado, você tem que saber quem de verdade está do seu lado. Pastor Marcelo, porque uma palavra dessa, ela desestrutura a pessoa. Imagina. Verdade. Conta comigo, Marcelo. Conta comigo, se abra comigo. Estou pronto aí, o que você quiser, tamo junto. Aí a pessoa se sensibiliza, né? A pessoa faz aquela carinha assim de anjo. Mas até um bico, né? Até um biquinho assim, não é? Conta comigo. Tá gravando. Rapaz. Aí a pessoa, puxa vida, eu me senti tão bem quando fulano falou comigo que eu vou desabafar. Fulano é um anjo. É um anjo. Só se for o que caiu do céu, não é? Que foi o próprio Satanás, o Lúcifer, que virou o diabo. Porque, meu querido, Dalila, ela estragou a vida de Sansão. E Sansão se deixou levar. Tá aí, cego, sem forças, e foi preciso morrer para matar os inimigos. Veja que situação. Agora, é interessante, o senhor falou, ele morreu para matar os inimigos. Pastor, isso, quando a pessoa perde a visão, ele não só perdeu a visão física, mas ele já tinha perdido a visão espiritual. Verdade. Então o que acontece? Ele errou no pedido que ele fez a Deus. Ele, Senhor, dá-me força só mais esta vez. Ele não pedia, não deveria ter orado dessa maneira. Ele poderia pedir a Deus: Senhor, eu quero que o Senhor faça um milagre na minha vida. Eu sei que eu errei, falhei, mas que o Senhor primeiro me cure da cegueira e me tire dessa com vida. Mas não, ele disse que morra eu com os meus inimigos. E ele foi, abraçou as colunas, derrubou aquela casa, todo mundo morreu, inclusive ele. Tudo bem que todos foram mortos, aqueles que zombavam dele, mas ele também perdeu a vida. Morreu jovem ainda. Morreu jovem. Então você tem que ter esse cuidado, porque você tem sonhos, projetos, planos, um futuro. Não estrague seu futuro, não estrague a sua vida, não estrague, meu irmão, não lance fora aquilo que Deus te deu. Conserva bem o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa, diz a palavra do Senhor. Glória a Deus. E essa é a palavra de Deus para o teu coração. Que
Que Deus te abençoe.